Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 9 de julho. Hoje a igreja celebra Santa Paulina, de origem italiana, viveu aqui no Brasil 76 anos. Faleceu aqui em São Paulo, com sua simplicidade e caridade para com os pobres e principalmente os doentes. Ela procurava sempre socorrê-los e levou à santidade e buscava no sacrário a força necessária para vencer todas as dificuldades. E nós vamos prosseguindo, refletindo no Evangelista Mateus, no capítulo 10, os versículos de 16 a 23. Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, e que falará através de vós. O irmão entregará à morte o outro irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia seus discípulos como ovelhas por meio de lobos e os adverte para serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando foram escritas essas palavras, elas refletiam bem o que as comunidades estavam vivendo. Não podia dar pretextos para os adversários e nem podia deixar de anunciar a verdade. Quando nós, irmãos, vemos muitas perseguições, críticas à nossa igreja, nós não podemos nos esquecer deste Evangelho. É próprio do cristianismo viver o martírio, a perseguição, a falta de compreensão e, sobretudo, de perdão e confiança em Deus. Os apóstolos deviam estar prontos para enfrentar as consequências de sua fé e foi sempre assim e ainda hoje essa é a nossa situação. Devemos evitar os mal-entendidos, mas ter coragem e prosseguir anunciando claramente toda a verdade. E Jesus deixa muito claro aos discípulos, com as suas vivências nas adversidades, mesmo naquele tempo junto com ele, e que teremos que enfrentar no dia a dia. Porém,
serão necessárias sempre os devidos cuidados e a nossa confiança de que nossas atitudes na vivência do Evangelho é justamente a ação do Espírito Santo em nós, como foi também na presença e na vida daqueles homens simples, os discípulos de Jesus. Jesus continua dando instruções para que seus discípulos sejam seus, de fato, discípulos, ou seja, que vivesse com radicalidade os seus ensinamentos. E fica muito claro que em seu Evangelho o estilo de vida que eles deveriam assumir e sem preocupar com a segurança, com a esperança de bens materiais. Seguidores de Jesus, na aventura de anunciar o projeto do reino, fica muito clara essa mensagem que Jesus quis transmitir para os seus discípulos. Eles deveriam anunciar de fato a paz, o amor, a compreensão, a paz que em hebraico queria sempre dizer o Shalom bíblico do Antigo Testamento. E esse Shalom, que é a paz, deveria ser anunciada sem medo, sem esperança de dias melhores, mas ao mesmo tempo confiar nessa ação de Deus, que Jesus experimentou e viveu e trouxe como programa de vida e de construção da verdadeira felicidade para o povo de sua época e também para os nossos dias. Por que Jesus insiste agora em outro aspecto, ou seja, de muitas vezes desconcertante esse seu projeto missionário e porque ele anuncia o Evangelho já prevendo perseguições e até mesmo a morte? É que os seus discípulos irão experimentar, como nós, a realidade dura do processo de evangelização. Irmãos e irmãs, nós precisamos de fato confiar. A fé, o dia que nós explicarmos plenamente o que é a fé, ela deixa de ser fé porque ela se torna realidade. A confiança que nós precisamos ter na palavra de Deus é justamente em meio à série de contradições. Parece que a gente, ao viver plenamente a palavra de Deus, muitas vezes parece que a gente vai encontrando mais dificuldades. Mas é justamente a prova cabal de que a fé na palavra de Deus é justamente quando nós conseguimos passar pelas vicissitudes e dificuldades da vida, mas ter essa certeza de que Deus não nos abandona. Nós somos filhos e filhas de Deus. Portanto, sua graça e sua força jamais deixará de existir na caminhada de todos nós. E nós, irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo difícil da pandemia. E nós que estamos passando por esses momentos de provações. Somos como a passagem do Evangelho. Fomos enviados por meio de lobos, e o que são os lobos dos nossos dias, senão as situações difíceis pelas quais nós estamos passando no dia a dia. Não percamos a esperança. Deus nos ama e nos quer como homens e mulheres capazes de superar os desafios próprios da vida de cada um de nós. E que nós nos sintamos irmanados na esperança, na confiança de que Deus vai sempre cumprir o seu projeto de salvação
para com cada um de nós. Que Maria, a mãe de Jesus, ela que soube viver em plenitude a palavra de Deus, ela continue nos assistindo, nos dando força, porque é através do seu exemplo de confiança em Deus é que nós vamos viver plenamente a palavra de Deus. E toda sexta-feira a igreja nos convida a viver a humildade, o sacrifício, pequenos gestos de manifestação de amor a Deus. Que nós, ao rezarmos pelos nossos irmãos atingidos pelo Covid nessa sexta-feira, os nossos irmãos enfermos, os que nos pedem a oração, nós tenhamos também essa sensibilidade. Fazer um pequeno sacrifício, uma pequena renúncia e oferecer a Deus para que o mundo seja de fato um pouco melhor. E que os profissionais da saúde que estão lutando para que nossos irmãos atingidos pelo Covid e demais enfermos atinjam a graça da saúde, tenham de fato a alegria de viver a plenitude da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.